Muito boa noite, estamos começando mais um Placar Transamérica, trazendo todas as informações das nossas equipes. Paraná Clube, agora já pensando em Série A, naturalmente que vai ter o Campeonato Paranaense logo em janeiro, mas já pensa em Série A. O Atlético Paranaense segue aí na renovação de contrato com diversos atletas, na busca de atletas. Carleto já praticamente acertado com o Atlético Paranaense para a temporada de 2018. E o Curitiba, naturalmente, vai ter que reestruturar todo o seu elenco, pensando no ano de 2018, já que vai ter que enfrentar a Série B. E vamos falar também a respeito do Londrina e tudo mais. Mas tudo isso aí você acompanha aqui no canal 59 UHF e também você pode acompanhar aí no www.transamerica.tv.br e também lá pelo Facebook. Entra lá, TV Transamérica, e você acompanha o Placar Transamérica e pode também participar, enviando sua crítica, sugestão e comentário, que é sempre bem-vindo. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. E no placar dessa noite, nós temos aqui um convidado muito especial, uma das pessoas que eu mais respeito no futebol, é um atleta que dignificou a carreira de jogador profissional e agora está aí na trajetória como técnico de futebol. Ageu Gonçalves, um prazer recebê-lo aqui no placar, Ageu. Boa noite, Silas, boa noite, Nelson, aos telespectadores. Prazer é meu, né? Agradecer já essa oportunidade e vamos falar muito bem aí do nosso futebol. Legal, e também temos aqui toda a experiência do futebol, conhecimento, toda a história do futebol que passa por aqui com Nelson Santos. Muito boa noite, Nelson. Boa noite, professor Silas, Ageu, boa noite, que satisfação ter um cracaço e um técnico, pode crer, quem jogou, quem teve ali e levou com seriedade, como é o caso do Ageu, pode crer que tem um futuro brilhante como técnico também, né? Porque quem passa ali, quem sente o cheiro do Zig, né? E que tem a responsabilidade, é responsável como é o Ageu, pode crer que vai ter futuro brilhante. Agora, de vez em quando aparecem uns caras aí, uns curiosos, que também é brincadeira, né? Engana até o mundo. Se olha no espelho e diz, sou bom. Eu acho que o espelho é que é o bom, o cara não. Agora, de qualquer maneira, não é o caso do Ageu. E nós estamos aqui para falar das coisas boas do nosso futebol. Numa expectativa de um ano de 2018 bem melhor, né? Bem melhor. Com mais acerto nas equipes que ficaram na primeira divisão e com um acerto maior daquelas que não conseguiram subir para a primeira divisão, é o caso do Londrina e do próprio Curitiba. E até aproveitando aí, vamos explorar todo o conhecimento do Ageu, porque o Ageu cria desde a época do Colorado, ele subiu para o profissional já quando era Paraná Clube, né? Então eu queria até que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua história no futebol, Ageu. Começou em que ano, com que idade que você resolveu ir para o futebol? Bom, Silas, eu comecei no Instinto Colorado em 87, na categoria infantil. Depois fiz mais 2 anos de juvenil, em 88, 89. Aí em dezembro de 89 houve a fusão e a partir de 89 houve a reformulação toda, né, daqueles jogadores que poderiam ficar já para o próximo ano. No caso, teve uma seleção e eu tive a felicidade de participar dessa seleção e ser um dos escolhidos, né? Onde o técnico era o Ari Marques, dos juniores, e tivemos uma trajetória muito boa ali. Fomos tricampeões estaduais de juniores, né? Acho que o primeiro título que o Paraná conquistou dentro do novo ano ali, do novo clube, foi 1990 contra o Matsubara, né? Então esse é o primeiro título que a gente teve como novo atleta do Paraná Clube. E depois a gente, em 93, a gente ficou 91, 92, nos juniores, algumas vezes chamado profissional. Em 93, né, o Levi era o treinador e a gente teve a felicidade de subir e jogar aí por 10, 11 anos aí dentro do Paraná Clube. E ali você pegou aquela fase maravilhosa do Paraná Clube ali, que foi o pentacampeonato, tudo ali, você participou de todo esse processo ali, né? Exatamente, né? Eu até vivi o ano de 91, né, que teve o primeiro título, depois em 92 o campeonato
da segunda divisão, frente ao Vitória, então já participava desse grupo aí, já algumas vezes era chamado para treinar e depois, com o passar dos anos, a gente foi se firmando, né, dentro da equipe. Eu tive um empréstimo para o Irati em 94, depois acabei retornando, né, com o pedido do seu Minelli. E depois dei sequência. Trabalhei com vários treinadores aí que vocês conhecem bem, quem passou pelo Paraná, quem sabe da história do Paraná, sabe que o Paraná teve vários treinadores que tiveram as conquistas aí. E a gente fica feliz, né, por ter participado, ter deixado algo de positivo na história do clube. E graças a Deus, tudo que eu assim consegui no futebol dentro de jogos, de história, de respeito, eu devo tudo ao Paraná Clube. Agora, como atleta profissional, você é um cara que ficou muito identificado com o Paraná Clube, até porque a tua história no Paraná, assim como o caso, por exemplo, também do Goiano, que a gente citou aqui, nós do programa estávamos falando também a respeito do Goiano, são jogadores que são extremamente identificados com o clube. Essa identificação muito forte com o clube, isso aí atrapalha depois daí no andamento da carreira ou ajuda? Eu acho que o futebol é pelos resultados, né? Você tendo uma sequência boa de resultados aí, formando grandes elencos, eu acho que você tem tudo para ser bem lembrado, mas isso não quer dizer que você vai, dependendo do momento da equipe, você também é cobrado da mesma maneira. Até ontem eu estava vendo um programa aí com o Rivelino, né? O cara tinha sido tricampeão da Copa de 70, né? E em 74 o Corinthians mandou ele embora. Uhum. Você vê, um cara que tinha uma história já, campeão do mundo, tudo, e depois o clube chega e demite o cara porque perdeu o título, caiu toda a responsabilidade por cima do Rivelino. Então isso é normal no futebol, né? Só então você tem que procurar ser correto, ajudar os companheiros nos momentos difíceis, e claro, isso depende muito da gestão, né? A gestão dentro de um clube é importantíssimo para que as coisas ocorram bem. Agora, isso aí que você falou é fato, né? Que no futebol profissional, a gente observa bastante isso aí. Inclusive, um dos casos, até o Nelson tem acompanhado também bastante, o Everton, goleiro do Atlético Paranaense, praticamente se tornou uma referência, um dos goleiros que jamais será esquecido na história do Atlético Paranaense. Então, um jogador praticamente 5 anos, né, Nelson? No Atlético Paranaense. Aí as últimas partidas do Everton, vaiado pela torcida. Depois da conquista do título olímpico, né, ele caiu de produção. Agora, sabe qual é o grande problema? Você citou com muita propriedade a questão do Rivelino. Você é estrela. Você é a estrela. Se a estrela, que o time não vai bem, a culpa é da estrela. É isso que aconteceu no Paraná esse ano. Não teve estrela. O Paraná entrou no Campeonato Paranaense desacreditado, até muita gente dizendo, e eu falei aqui na televisão, que o Paraná esse ano ia fechar as portas. De repente surpreendeu a todo mundo com uma equipe coesa, com um treinador até então desacreditado, não foi campeão paranaense, mas no meu ponto de vista foi a melhor performance do Campeonato Paranaense, o melhor time do campeonato foi o Paraná, perdeu alguns valores importantes, começou o brasileiro, novamente desacreditado e chegou. Agora com o quê? Teve estrela? Não teve estrela. O que teve foi uma coesão, teve um grupo que realmente resolveu batalhar, trabalhar pela grandeza do clube. Não teve a estrela, aquele que vai, não. Quando você vira estrela, você tem que se cuidar mais ainda, porque você é um foco. Você é aquele que não pode errar nunca, né? Então, qual é o problema seu? Você tem que ser um líder dentro do campo. Você tem que unir o grupo que está contigo. Você não pode se distanciar do grupo porque você é o melhor. É isso que acontece, lamentavelmente, no futebol, muitas das vezes, né? Então é o caso, você tem o teu time no teu coração, o teu clube no teu coração. Você é um profissional, você depende do teu clube para ganhar cada vez mais e se valorizar cada vez mais. Sozinho,
Ninguém vai a lugar nenhum. Olha, justamente essa questão que você falou, Nelson, do comprometimento, né? E aí também aproveitando aqui para explorar o conhecimento do Ageu, que daí você passou para auxiliar técnico, depois que se encerrou a carreira, foi como auxiliar técnico. E aí você começa a olhar o atleta profissional agora de um outro lado, porque primeiro você está como atleta, você faz parte de um grupo, agora você faz parte ali do comando desse grupo. Como é que é essa inversão de papel? Agora, você ter que participar, de motivar, é complicado, né? Até sobre esse assunto, eu falei sábado com o Fernando Praz, né? Estava conversando com ele. Primeira coisa, quando ele viu que eu estava em encontro dele no hotel, ele falou assim, agora se virou vidraça, hein? Agora se virou vidraça. Aí eu falei, exatamente, o treinador sempre é à frente do processo, né? Claro que tem o suporte todo atrás de uma gestão, de uma diretoria, mas ali é o treinador, né? Então, eu tive, assim, várias comissões que eu trabalhei, então eu consegui, assim, captar alguma coisa de cada comissão, entendeu? E como eu fui atleta, eu sei o jeito que eu tenho que ser tratado, que eu tenho que tratar o meu atleta. Às vezes, por trás do atleta tem o ser humano. Às vezes você faz um treino, o cara não está legal, eu acho que tem que chegar. Eu chego, tenho esse pensamento que eu sempre tive quando fui atleta, gostava que o treinador chegasse e conversasse comigo. Às vezes eu estava mal, fiz um jogo ruim, o cara chegava e falava, poxa, o que houve? Pô, professor, eu estou assim, eu acho que estou cansado, eu estou com um problema fora de campo, um problema particular aí para resolver. E sempre a gente dava conta do recado. Claro que você não tem nada que levar problemas para campo, mas atrapalha um pouquinho. Então você chega, convive, o atleta é um ser humano, você tem que saber extrair o melhor dele. Então se você percebe que naquele dia ele não está legal, tal, conversa com ele, fala, pô, cara, então estou precisando de uma intensidade maior nesse jogo, vou te segurar um pouquinho, você treina a semana forte, aí no outro jogo você retorna, aí você volta melhor, podemos ser assim? Então tem que ser olho no olho, não adianta você pegar, ir pela emoção, que às vezes né, o treinador age por emoção, tem treinador que expõe o jogador, então nada melhor do que você chamar no particular, chama na tua sala, resolve o que tem que ser resolvido, porque é em prol do clube, do grupo, né? Do grupo. Então isso que é importante, você ter lealdade com o jogador. Porque na verdade tudo funciona assim, o melhor caminho que tem é a justiça. Aí até mesmo eu como professor daí falo assim, e você é um professor bonzinho, você... Não é. Se você for um professor bonzinho, você perde a turma. E se você for um professor ruim, você perde a turma. Você tem que ser um professor justo. E a mesma coisa um treinador. O treinador, ele não tem que ser bonzinho com o grupo, ele não tem que ser ruim com o grupo, ele tem que ser justo. Na hora que o atleta não está bem em alguma coisa, é a sinceridade, é a lealdade, é a franqueza. Esse é o caminho, né, Gil? Exatamente, porque você, às vezes também, você não pode ser muito maleável. Você tem que dar uma chegadinha, né? Dar mas não expor. Se você for falar, você tem que falar para um grupo. Porque se você tiver a situação de você ajudar esse cara, você vai também, o grupo vai entender que o treinador precisa do atleta. Né? E o jogador é muito corporativo, os caras são muito unidos. Eu tive desse lado, eu sei como é que funciona. Então, você tem que pegar e já, se o jogador não está comprometido, como vocês colocaram aqui com o Nelson aqui do comprometimento, se ele não está comprometido, já tira. Já tira. Já chega nele e fala, não dá mais, amigo. Você não está comprometido, o pessoal está chegando, você tem a parte técnica, é sensacional, mas a parte física, você não está se cuidando. Então, assim que tem que funcionar. E você, tirando um desses, você já liga todo mundo. Então, fica todo mundo esperto para que as coisas andem como tem que ser o futebol. Hoje em dia não dá mais tempo para o cara sair, tomar a cervejinha. Não tem problema você tomar a tua cervejinha. Toma, mas dorme. Entendeu? Você toma a tua cerveja, o importante é o sono, o repouso. A cerveja não vai te fazer mal, desde que você não tome uma caixa também. Sim, sim. Entendeu? Então é assim que funciona. Eu acho que a oportunidade é dada e você tem que dar valor nessa oportunidade que foi dada. Agora, um dos exemplos aí, né, Nelson, o próprio Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nessa parte assim, da disciplina dos jogadores, o Atlético, eu acho que é o clube que mais cobra o profissionalismo, né, do jogador. Veja bem um detalhe, você tem uma responsabilidade que você assumiu como profissional. Agora,
você tem que entender que você tem que ter deveres a serem cumpridos. Por exemplo, o teu melhor amigo é aquele que vê quando você está errando, chegar perto de você e fazer, ó, você está errando, vamos consertar, faz isso. E não aquele que vê que você está errando, bate no teu ombro, não, tudo bem, hein? Não, esse não é teu amigo, ele quer que você afunde cada vez mais. Então essa coisa do treinador, como vocês falaram, o Ageu, inclusive, que participa do dia a dia, o treinador chegar e, ó, pô, o que está acontecendo? Todos somos humanos, todos erramos, não tem perfeito, né? O perfeito foi crucificado e morto, né? Quando veio aqui, né? Que foi o Filho de Deus. Agora, gente, por favor, então vamos aqui, não tem que humilhar o cara também na frente de ninguém. Conversa em particular, depois conversa com o grupo, olha aqui, nós temos que dar uma força, o fulano está atravessando um momento ruim, mas precisamos dele no clube, no time, pá. Isso é o trabalho de um treinador. Muitas das vezes é até um psicólogo dentro do grupo. Então isso é importante para um grupo, para que o grupo veja, puxa vida, é um trabalho sério, ninguém está humilhando ninguém na frente de ninguém. Agora, falando em treinador, ou até também aproveitando aqui o conhecimento do Ageu, o Curitiba, ao longo desse ano de 2017, passou por 3 treinadores. E aí, voltando um pouquinho mais lá para o ano de 2016, quando o Curitiba trouxe, estava o Pachequinho, trouxe o Paulo César Carpegiani, que livrou o Curitiba do rebaixamento em 2016. Então o Paulo César Carpegiani, ele veio, mudou o time vai e tal. Aí começou o ano de 2017, Paulo César Carpegiani. Aí daqui a pouco a coisa não funcionou mais. Aí volta o Pachequinho. O Curitiba agora vai. Aí daqui a pouco a coisa começa a cair. Não, sai o Pachequinho, traz o Marcelo Oliveira. Agora a coisa vai. Daqui a pouco a coisa não vai mais. O que acontece, Ageu, que tem técnico que entra, ele começa a dar um resultado, o discurso, ele cansa, ele acaba o discurso para daí o resultado desaparecer. Troca de técnico, a coisa vai, daqui a pouco desanda. Troca de técnico, vai, daqui a pouco. O que acontece? Primeiramente, eu acho que tem que ter planejamento. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Se você contrata uma comissão, se você está chegando no clube é porque tem boas informações, se contratou. Então deixa o cara trabalhar. O imediatismo no Brasil é impressionante. O último trabalho de cada treinador aqui no Brasil é o último jogo. Não é o que você fez lá atrás, a tua história, teu histórico de vencedor, não. É o último jogo. Entendeu? Então, quando você tem a troca de comando, a motivação de todo mundo renova. É renovada. Então, porque está chegando o treinador, então, pô, não jogava com aquele, esse aqui pode ser que me dê uma chance, eu vou trabalhar. Todo mundo... Aí se liga mais. Né? Se liga mais. Aí, de repente, os resultados não vão acontecendo. Então, aquele cara que tinha aquela ânsia de buscar titularidade, também já dá uma baixa. Pô, não joguei com aquele treinador anterior, agora veio outro, também não estou jogando. Tem o contrato mais de 2, 3 anos, então fica tranquilo. Então, isso atrapalha também. Esses contratos longos também faz com que, às vezes, o atleta dê uma relaxada, né? Então, para você ter uma ideia, é claro que hoje está tudo mudado. Até alguns podem achar que ficar bravo, que o contrato era de 1 ano só. Você tinha que batalhar o ano todo, batalhar muito para chegar no final do ano você fazer um contrato novo. Então agora os contratos são de 2, 3 anos. Você não sabe se o cara vai produzir daqui 2, 3 anos. Né? No primeiro ano, você já tem uma noção do que seria. Então acho que a começar pelos contratos. Depois vem a situação da troca de comando. Se você contratou o cara, acredita no cara, deixa o cara tem que ter um tempo para trabalhar, para conhecer cada jogador, conhecer a base, porque às vezes na base também você busca jogadores que podem te ajudar ali no time de cima. Então não dá tempo do treinador fazer tudo isso em 3, 4 meses, né? O caso agora do Marcelo, que chegou já no final de setembro, né? Setembro isso. Que ele chegou. E em 4 meses, ele vai levar 1 mês mais ou menos para conhecer todo o processo de quem jogou, quem não jogou, quem jogou mais, quem faz uma função diferente, o jogador que estava no DM, até quando que ele recupera. Então, é difícil para chegar e apagar incêndio assim. Tem alguns treinadores que conseguem motivar o grupo ali, mesmo numa situação difícil, como estava o Curitiba, né? Outros também já
já passaram por essa situação e o que eu quero dizer com isso. Então, para se ter sucesso, tem que deixar o treinador ter mais tempo para trabalhar. Não pode em 3, 4 meses, o último jogo, que nem eu falei, é o último jogo que define o contrato do treinador. Agora, aproveitando já falando do Curitiba, então o Curitiba está com troca da presidência, uma nova gestão, assumindo a equipe do Curitiba para o ano de 2018. E o Curitiba naturalmente vai ter toda uma reformulação de elenco, diversos jogadores vão sair, né? E Nelson, na tua opinião, o que o Curitiba tem que fazer para 2018 se recuperar do vexame de 2017? Principal, ele citou muito bem, planejamento. Outra coisa, o treinador chegou como salvação. O treinador tá... Gente, não é só o treinador, não. Não é só o departamento de futebol. Quando você tem uma diretoria que faz um planejamento, esta diretoria tem que ter a condição de demonstrar, tá, que o planejamento vai ser cumprido. O que é o planejamento? Entrou hoje, tem que ganhar, é vassoura nova, varre bem, depois ela se desgasta. Não, não é assim não. A diretoria continua com a responsabilidade de manter aquele planejamento. Se você você traz uma comissão técnica, você sabe das suas deficiências. Outra coisa, pegar os juniores e botar em cima como salvação da lavoura, você queima os garotos. Você pegar 1 ou 2 é uma coisa, né, Gil? Sim. Agora, você pegar 5, 6, olha, vocês são a salvação, você queima os garotos. Se não der certo, matou os garotos, você matou qualidade de, às vezes, de 1, 2, 3 jogadores ali que poderiam ir bem mais longe e dar, inclusive, lucro para o próprio time. Não só de resgatar resultados que façam esse time crescer, mas como você acaba com a carreira dele. Então, a parte da diretoria também é muito importante. Ela tem que se manter coesa com o planejamento traçado e cumprido. Não adianta vir naquele entusiasmo, vamos ganhar 3, 4, amanhã perde 3, 4 partidas, põe o treinador na rua. Você responsabiliza só o treinador, só a comissão técnica, só o jogador. É o tal negócio da estrela. A estrela passou a ser a laranja podre no meio do negócio. Não pode, você não pode transferir responsabilidade. Você tem que correr coeso as coisas desde o início. Agora, você falou de planejamento e eu acompanhei, né, nesse final de ano aí a coletiva lá do presidente Bacelar, acompanhei a do Alex Brasil, acompanhei, naturalmente todos nós acompanhamos as coletivas que o Marcelo Oliveira também dava. E em diversos momentos dessas coletivas você vê, assim, muita contradição. O presidente Bacelar teve uma oportunidade lá que falava, não, é que tem a categoria de base, é que o Curitiba foi vice-campeão da Copa do Brasil, acho que sub-20, se não me engano, tem todos esses meninos que agora vão ser aproveitados. Daí vai para o Marcelo Oliveira e fala, cara, não estou contando com isso aí, eu já estou com 40 jogadores no meu elenco, não estou contando com os meninos do sub-20. Aí depois, na sequência, o do alemão, Balmiorra, ou do próprio Daniel, que são diversos jogadores, que o técnico não está aproveitando. Aí vem o Marcelo Oliveira e fala assim, tá, não estou aproveitando porque no treinamento eles não vão bem. Aí vem o Alex Brasil, fala, tá, e essa contratação? Não, essa contratação veio lá da diretoria. E essa aqui não, essa aqui é que o técnico não quis usar. Então a impressão que dava é que no Curitiba a diretoria falava uma coisa, o Alex Brasil falava outra, e o Marcelo, e dentro de campo, tudo isso aí se refletiu, essas contradições todas se refletiram. Então, Gil, aí que está a história. Quando se pensa no clube de futebol, você tem que pensar em planejamento, você tem que pensar numa coisa única. A diretoria, ou a presidência, diretor de futebol, gerente de futebol, técnico e elenco, falar a mesma língua, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, em relação aos meninos, como o Nelson falou, de colocar 1 ou 2, não aproveitar muitos jogadores da base, porque o momento do Curitiba também era difícil. Se você coloca alguns meninos que eram destaques na Sub-20, um belo trabalho que foi feito, esse trabalho pode ir tudo pro ralo. Por quê? Você vai colocar os meninos, o torcedor lá não quer saber se o menino se é menino, se é mais experiente, vai querer que o cara atue e jogue bem ali. Se ele é menino e joga mal, vão dizer, não, ele é novinho. Se vai bem, aí já coloca o cara como estrela. Então isso dificulta, porque é isso que eu te falei. O Marcelo chegou em setembro, para ele ter uma
uma noção exata do que teve em relação a grupo que ele tinha na mão, em relação a meninos da base, em relação aos jogadores que estavam à disposição, jogadores que estavam em recuperação, quando o cara sai do DM, o cara já não vai para o jogo. O cara ainda passa por uma transição para depois chegar e fazer os treinos com o grupo para daí jogar. Não é assim, sai do DM, o cara saiu do DM. Mas ele está em uma transição ainda. Então, o Curitiba, o conjunto do Curitiba nunca era o mesmo. O próprio Pachequinho, né, tinha que fazer essas alterações em virtude de lesão, de suspensão, até de momento técnico, porque tem jogador que está no momento técnico ruim e o cara que vai substituir, também você não sabe se ele vai te dar uma resposta. Então você tem que colocar ele. E o Marcelo tentou de várias maneiras achar esse time para que desse uma sequência boa de resultados. Em alguns momentos funcionou e outros não, mas eu tenho certeza, estou aproveitando, Nelson, a situação dos jogadores da base, quando nós fomos para o Cruzeiro, essa Copa agora que está sub-20, nós fomos em 2013, em janeiro de 2013. Eu, em dezembro, já estava lá acompanhando os meninos do sub-20. Então, fiz um relatório, passei. Claro que no Curitiba também foram passados os relatórios para o Marcelo, com certeza. Então, desses jogadores que participaram dessa competição, 6 a gente já levou em janeiro para o profissional. Porque você te viu, os meninos, teve um relatório, vi jogando, como era da comissão, passei para ele. A gente chegou, ele viu os meninos treinando, não foi só porque eu passei a relação, porque lá no dia a dia os meninos mostraram qualidade. Então, só que foi o início de trabalho. Ele confiou no que eu passei da relação, teve tempo para trabalhar, e daí os meninos, que são os casos do Mike, Vinícius Araújo, o Wallace, que foi vendido para Portugal, por 20 milhões, o menino fez um jogo, um clássico contra o Atlético, e já foi vendido. Vinícius Araújo, tem mais jogadores aí, o Mike, o Lucas Silva. O Lucas Silva nem treinava quando a gente chegou. O Lucas Silva uma vez chegou e falou pra gente, agradeceu muito, chegou a sair lágrima do olho do menino, que ele não treinava, ele ficava segundo opção do coletivo. E com a gente o menino foi pro Real Madrid, passou por Mônaco e outros clubes europeus aí. Voltou pro Cruzeiro, entendeu? Então é isso que é. Você tem que acompanhar, acreditar, era um planejamento, a gente se planejou, entendeu? Para chegar, vamos aproveitar que não, esse pode ir. Vamos ver ele nos jogos agora, vamos ver os treinos dele. Chegou o menino com personalidade, chegou lá e tomou conta da camisa. Então isso que é planejamento. Não é chegar assim, o contrato, o AG ou qualquer outro, chegando 4 meses de trabalho e o time está numa situação difícil. Complicado, o cara é técnico, mas ele precisa de um tempo. Acreditar, se você, o trabalho seria, eu quero ver quem que vai fazer isso. Um dia a gente vai ter essa gestão. Fala, não, você é meu treinador, até o final do ano aconteça o que acontecer. Até o final do teu contrato você é o treinador. Só que depois vem as pressões externas, né? Então isso que atrapalha a gestão. Atrapalha a comissão, atrapalha quem está gerenciando. Né? A própria imprensa às vezes faz uns comentários muito pesados também, às vezes passa um pouquinho do ponto. Mas é o futebol, a nossa cultura é essa e a gente tem que se adequar. Por isso que cada vez mais o futebol ele tem que ser uma coisa profissional, com racionalidade, porque isso aí que o Ageu falou muitas vezes acontece, que a pressão da torcida ali, atrás do alambrado ali, ela muda qualquer planejamento, muda as convicções, né? Mas na sequência a gente volta falando, vamos falar também a respeito do Atlético Paranaense, vamos falar do Paraná Clube e vamos falar do trabalho que o Ageu vem fazendo agora como técnico de futebol, inclusive conseguindo a ascensão do São Joséense para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Então vai ser uma das surpresas aí na segunda divisão do Campeonato Paranaense, mas tudo isso aí a gente vai falar na sequência, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo, dentro do instante estaremos de volta. Foi rapidinho, já estamos de volta pela Placar Transamérica dessa noite, trazendo tudo a respeito das nossas equipes. Falamos no bloco anterior a respeito do Curitiba, o que pode fazer
para 2018, o que esperar de 2018, corrigindo naturalmente todos os erros cometidos nesse ano de 2017 até nos anos anteriores, né? Porque a queda do Curitiba não foi apenas em 2017. Curitiba ele já vem apresentando problemas há muito tempo. Chega uma hora que naturalmente transborda, né? E culminou com a queda para a segunda divisão. E nesse bloco aqui a gente vai continuar falando a respeito do Atlético do Paraná Clube e aqui com o nosso convidado especial, Ageu Gonçalves, que quando eu falei que ele para mim é uma das referências, porque quando você fala de jogador de futebol, você tem que ver a seriedade, a disciplina, a humildade, o comprometimento e tudo isso aí. Eu, particularmente, acompanhei muito da carreira do Ageu, principalmente quando jogou no Paraná Clube, teve uma passagem também pelo Curitiba, e onde o Ageu jogava, ele cativava a torcida pela seriedade e pelo comprometimento que ele tinha com o clube. Então, para mim, o Ageu é uma das referências em termos de futebol e que eu digo que é um dos caras que dignifica e dignificou a carreira de um atleta profissional. E quando se fala em atleta profissional, muitas vezes o pessoal fala assim, não, pô, ser jogador de futebol é fácil, é tranquilo. Mas, na verdade, é uma carreira muito ingrata, né, Ageu? Porque o jogador de futebol distante da família, o tempo todo treinando, viajando, se concentrando. O tempo para a família é muito pouco, né, Ageu? Obrigado aí pelas palavras, Silas. Sem dúvida, é muito difícil. É muito difícil. Momento ali de viagem, concentração, a dor quando você perde uma partida. Eu acho que o melhor momento de você ter a reflexão, claro, junto com a família, é o seu travesseiro. Tudo que você faz, você coloca a cabeça no travesseiro e faz uma reflexão do que aconteceu, do que está por vir, do que você pode conseguir. Então é isso. Às vezes está num momento ruim, né? A família, sem dúvida nenhuma, não tem como você deixar ela de ser a primeira opção para te ajudar. Depois vem os amigos, né? Os amigos que depois da família, a nossa segunda família são os amigos, principalmente os que estão no dia a dia contigo e aqueles que torcem pelo teu sucesso. Mas esse período de atleta é desgastante, né? Voltamos para o futebol novamente como treinador agora, eu sei que vai ser desgastante também, sei que vou ter momentos que eu vou precisar do apoio da família, sem dúvida nenhuma, mas também a hora que a gente tiver as conquistas, a gente tem que comemorar muito, porque é merecido após uma conquista pelo que você passa, né? Às vezes a família fica sentida por alguns comentários, né? Próprios de torcedores, que às vezes eles te aplaudem, mas no outro jogo já te criticam, né? A imprensa também, não são todos, né? Não estou falando, não vou generalizar, mas alguns fazem uns comentários muito pesados, que isso também faz com que a família... Aí você tem que administrar até a família. Às vezes o cara tem um irmão, você tem um pai mais nervosinho, já quer ir tirar satisfação com aquilo. Você tem que contornar toda essa situação também. Porque tanto como jogador, como treinador, a pessoa tem que ter um preparo psicológico, sabe, para poder segregar, não se deixar levar por críticas, porque às vezes a crítica, é um balde d'água fria, te tira a segurança, né? Te tira a tua confiança. Então você tem que ter uma racionalidade para não deixar que a crítica ela te deixe inseguro, né? Porque senão ela te tira da tua convicção. Então, se você tem uma convicção no trabalho que você está fazendo, a crítica, você tem que assimilar e saber trabalhar a crítica para não te tirar da tua convicção, né? Exatamente, para você não perder o foco da tua linha de trabalho. Você tem que confiar no que você está fazendo. Você não pode ir pelas críticas e muito menos pelos elogios, né? Às vezes o elogio também ele é perigoso. É perigoso. Então você tem que pegar e ter esse equilíbrio emocional. Graças a Deus eu sempre tive com a imprensa, né? Joguei aí 17 anos, nunca tive um problema pessoal com ninguém, né? Torcedor, já recebi críticas pesadas também, já tive que sair dentro do carro, os caras batendo no carro e querendo quebrar teu carro. Já na própria Portuguesa, quando eu estive em São Paulo, também sofri isso, sofri na pele, o cara me riscou o capô do carro inteirinho, tive que mandar pintar depois, mas a gente sabe que é da cultura do futebol. É errado, mas você tem que
ter esse equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, tanto como técnico, como atleta, como dirigente, como vocês, né, da imprensa, esse equilíbrio emocional tem que prevalecer sempre. Porque quando a gente fala da convicção e de você suportar, eu já vi casos, né, de técnico de futebol, o time está perdendo ali com a pressão da torcida, aí a torcida pedindo mudança no time, daí o técnico olha lá para o aquecimento, chama tal jogador. Aí vem tal jogador, a torcida começa a vaiar, daí ele pega, manda esse jogador, chama o outro, aí vem outra torcida, não é esse e tal, chama. Pô, peraí, qual é a tua convicção? Você ia fazer uma substituição, você chamou um jogador, a torcida caiu de pau, você já mudou a tua convicção, então essa falta de foco é complicada, né? Não tem personalidade, demonstra que não tem personalidade, né? Demonstra que não sabe o que está fazendo. Maria vai com as outras, né? Ele vai no apupo da galera, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas isso aí acontece diversas vezes, que você vê, e não só aqui no Paraná, pô, já vi isso aí no Flamengo lá, o Flamengo tá perdendo, daqui a pouco o torcedor começa a gritar Vinícius Júnior lá, mas não dá 3 minutos o técnico, Vinícius Júnior, né? Ou no Atlético Paranaense, G2, daqui a pouco 3 minutos depois, G2. É aquela substituição para, cara, deixa acalmar a torcida. Então, quer dizer, não é uma substituição que você está fazendo porque você tem uma ideia de mudar o jogo, não sei lá. Cara, deixa eu fazer uma substituição para acalmar a torcida. E tem um detalhe, você pode ver alguns campeonatos aí, você consegue uma equipe que você acha que não é tão regular, que não é tão merecedora, você vê algumas equipes conquistar algumas classificações, resultados de classificações que mascaram o defeito que ela tem, mascaram a necessidade dos reforços que ela precisa. Então você vê um time aí ser campeão estadual, aí você imagina, puxa vida, agora vamos para o brasileiro que vamos passar por cima de todo mundo. Mas aquilo, às vezes, muitas das vezes, mas você vê o Curitiba foi campeão estadual. Mascarou ou não mascarou? Sim. Começou o Campeonato Brasileiro muito bem, inclusive no G4. Ele ficou no G4 quanto tempo? Mascarou. O que aconteceu com o Curitiba, lamentavelmente, né? Trocou os treinadores, o planejamento deles foi para o espaço. Não é só deles, acontece com muitos times que investiram milhões aí em alguns craques, alguns jogadores, e que não deram o resultado que se esperava. O Flamengo contratou jogador de 18 milhões, goleiro, inclusive, e aí? O que deu para o Flamengo? Chegou aonde? Em que lugar chegou? Está na Libertadores, tá tudo bem, e daí? Era o objetivo? Não era conquista. E outros times que reforçaram muito mais e nem nessa posição conseguiram chegar. Porque isso tudo prova que futebol não é exatamente o dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, você de repente ter montar um elenco melhor, mas o dinheiro não é tudo. Uma das provas é justamente isso aí que o Nelson falou, que é o Flamengo com tantas contratações e no fim aí, esse ano de 2017 foi bastante complicado para a equipe do Flamengo. Com as contratações, com o investimento feito, era para ter sido campeão de tudo, né? E o que não acabou acontecendo. Já o Atlético Paranaense, para 2018, promete abrir mais o cofre, promete, né, o Petralha até prometeu que 2018 é um ano que vai ser dedicado mais ao futebol, porque o Atlético ele vem passando por um processo de reestruturação patrimonial. A Arena da Baixada é uma coisa absurda, talvez até o melhor estádio do Brasil hoje. O CT do Atlético é um CT do melhor nível do mundo todo. Você chega lá no CT, tudo que precisa desde categoria de base, para o jogador profissional, tudo tem dentro do CT. Então, todo esse investimento patrimonial que o Atlético fez, acabou deixando um pouco de lado o investimento no futebol. Não que o Atlético não tenha investido, continua investindo. Só que para 2018 o Petralha promete investir mais no futebol. Agora, só que além de investir no futebol, né, Nelson, ali o Atlético, eu acho que ele também tem que dar uma consertada em determinadas coisas, como, por exemplo, o relacionamento com a torcida, né? Bom, isso não tem dúvida nenhuma, porque afinal de contas a gente tem aquela opinião, né? Futebol é a alegria do povo, né? A diretoria do Atlético tem um pensamento assim muito mais empresarial do que emocional. Agora, tem que ver o seguinte, você vai ver um artista se apresentar, aí vai todo mundo, esse artista trabalha com uma alegria, uma satisfação danada. Agora, você
contrata um artista para se apresentar num espetáculo. Tem 5 caras lá vendo, o artista já perde completamente a noção de tudo. Puxa, o que eu estou fazendo aqui? Ele quer aplauso, ele quer ser aplaudido ou vaiado, mas ele quer o público lá, né? E o Atlético, lamentavelmente, a diretoria do Atlético tem um pensamento que o espetáculo é caro, que tem que ser valorizado. Agora, as coisas têm que ser contemporizadas. Quer, tudo bem. Mas então, vamos dar uma liberdade também para que o torcedor possa vir, possa ter as bandeiras, pode ter aquela caveira, que eu me lembro bem que o Edilson, né, jogador, ele dizia que não podia olhar para a caveira quando jogava no Atlético, porque ele tinha medo. O Edilson falava isso, Capetinha. Né? Aí, pô, você vê. Então, mas o que houve? O que aconteceu que a diretoria do Atlético brigou e proibiu que entrasse os adereços, as coisas todas? Onde extrapolaram? Quebraram alguma coisa? Desrespeitaram? Não, exatamente. Aí você tem que banir o quê? Você tem que banir quem criou o problema. Agora, não banir a torcida organizada inteira, porque eu vou nos jogos do Atlético lá, acompanho também, e a gente sente, pô, sabe, falta aquele barulho, falta aquela coisa. E isso aí para um jogador dentro de campo, eu acho que o grito da torcida, aquilo ali, dá uma adrenalina no jogador, né, Agil? Sem dúvida, Silas. É importante, né, o apoio do torcedor, né? Quem falar que a torcida não ajuda, não apoia, então não tem o sangue de atleta na veia, porque é importantíssimo o apoio do torcedor, claro, respeitando, né, as regras do clube. Você não vai lá os estádios modernos como agora e você, por exemplo, o cara vai com a família, tem lá a torcida organizada, às vezes o cara fica com o bandeirão lá, pá, mas daí está atrapalhando também o pessoal que não está envolvido com a torcida. Até esse negócio de bandeira, coisa, eu acho que dava para dar uma maneirada. Agora, bateria é importantíssimo, né? O grito do torcedor ali, que, como o Nelson falou do Edilson, o Edilson é um cara consagrado, então ele sabia que a arena, chegava na arena, não pelo fato da caveira, mas e sim pelo grito, pela sonora ali da torcida. A arena sempre foi considerada, né, um caldeirão, que os adversários chegavam ali, tanto os adversários aí da Série A foram batidos ali dentro, né? O Atlético até disputou a final daquela Libertadores, eu acho que também foi uma injustiça que ocorreu com o Atlético, né? Não pôde usar a arena. Não pôde usar o estádio. O estádio estava pronto, foi, né, por causa de umas arquibancadas lá, levar lá para o Beira-Rio. Bom, isso aí é outra parte. Envolveu outra coisa, Tutu, Mone, Lajan, Dindim, né? Deram dinheiro para tirar estragaram o que era partida. O principal, que era o futebol, né, na partida. Mas, sem dúvida nenhuma, a torcida, esse tipo que o torcedor bem comportado, que só vai lá para ajudar o time, não pode faltar dentro do estádio. Agora, só que a torcida é assim, ela vai junto, ou ela também, acredito que ela também prejudica. A partir do momento que o time não está bem, não está legal, aí daqui a pouco a própria torcida começa a vaiar, aí é melhor jogar até fora de casa, né, Gil? Às vezes, de acordo com o momento, sim. Já tive várias vezes também, assim, momentos que a torcida estava numa cobrança intensa, às vezes no próprio treinamento. Então, se sentiam alguns jogadores... Eu, por exemplo, tinha esse equilíbrio, né? Eu não me afetava nada. Eu queria era trabalhar e dar a volta por cima, fazer com que eles aplaudissem no jogo seguinte. Porque o torcedor é assim, o torcedor é paixão, né? Ganhou hoje, você vai aplaudir. Amanhã você perde, tem uma vaiazinha, se tem uma sequência de resultados negativos, eles vão te criticar, mas faz parte. Você tem que trabalhar para que esses torcedores enchem o estádio, venham ali, tenham aquela satisfação, né, como a torcida do Paraná hoje. Você vê quantas camisas no Paraná, todo mundo fala que é a torcida de pijama, mas hoje você vê o tamanho e a grandeza que tem a torcida do Paraná. Mas por quê? Porque o grupo que o Nelson falou lá no início do programa foi um grupo coeso, não teve estrela. Tem uma frase do Zagallo que ele diz que ninguém querendo aparecer, que no final todos aparecem. Então todos apareceram. Todos apareceram, o objetivo foi alcançado e hoje o torcedor paranista está
numa felicidade só. Futebol é tão coeso, é tão bacana, gente, que eu me lembro de um jogo ali na Vila Capanema, do Colorado. Me lembro agora se foi contra o Moarama ou Toledo. O Mater entrou em campo para salvar um gol. A bola ia entrando, ele entrou em campo, deu um bico, salvou o gol. A bola não entrou, não interessa, ele foi suspenso, houve punição para ele. Mas imagina vocês, a alegria, ele ali, pô, ele era o preparador físico, né? Você vê como o grupo era coeso. Não, aqui não vai fazer não, né? Puniu ele, não puniu o clube, porque ele podia estar ali, né? Não dentro do campo, ele tinha que estar fora das 4 linhas. Mas quando ele viu que a bola passou pelo goleiro, que entrando ele não titubeou. Entrou, deu um bico na bola e salvou o gol. Salvou o Colorado. Isso, o 12º jogador do Colorado, né? Mas agora eu quero falar para vocês da LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação. A mais completa linha de radiocomunicadores você encontra na LM Telecom. Radiocomunicadores para festas, eventos, empresas, segurança, colégio, enfim, qualquer que seja a necessidade de radiocomunicação, a LM Telecom tem a solução. Venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra na LM Telecom. Entre em contato lá no 3024 1200, 3024 1200. Nós aqui da TV Transamérica utilizamos os equipamentos da LM Telecom. Utilize você também. 3024 1200 LM Telecom. A gente vai para mais um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. Estamos de volta, Placar Transamérica dessa noite, trazendo todas as informações das nossas equipes. Falamos já do Curitiba, do Atlético e vamos falar também mais um pouquinho do Paraná. Mas antes de falar do Paraná, rapidamente, Ageu, como é que foi teu trabalho lá no São Joséense, campeão da 3ª divisão, agora foi para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Como é que foi a campanha lá? A campanha foi excelente, né, Silas? Começamos o trabalho em julho, né, e fizemos um campeonato impecável, né? 9 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. E tivemos o artilheiro da competição, o goleiro menos vazado e campeões invictos, né? Então, foi assim meu primeiro trabalho, né? Cheguei em julho, falei com o presidente, que é o Cleito, e o Fabiano, que é o diretor, né? Para que a gente começasse um mês antes. A gente ter mais 30 dias para me conhecer bem os jogadores, né? Eles têm o sub-17, sub-19, alguns jogadores também que faziam parte, tanto o lateral esquerdo Wesley, né? Que era da base, foi titular na equipe, o Ardley, que está na seleção aí, comandada pelo Luciano Sim. Alguns jogadores que passaram pelo Curitiba, pelo Atlético, jogadores remanescentes do trabalho do ano passado, né? O meu antecessor foi o Gustavo, né? Que hoje está no Cascavel, juntamente com o Milton Duó e o treinador lá do Sub-20, agora não estou lembrado, jogou no Atlético também. O volante, qual é o nome dele mesmo? Tá junto com o Gustavo. Mas não estou lembrado agora. Não é o Marcão, né? Não é o Marcão. Né? Não é Fernandinho, é outro nome. Então, eles tiveram alguns jogadores, a gente teve que montar uma equipe nova e alguns jogadores que chegaram, eu apenas só levei o Luiz Camargo, né, que era o volante, que já tinha trabalhado com ele no Paraná e no J. Malucelli. E depois o Marcelo, que foi um zagueiro revelado pelo Paraná, que a gente levou para compor o grupo. Então, dentro desse mês de trabalho, eu já consegui detectar algumas coisas que eu poderia usar na equipe. O meu modelo de jogo, né, que a gente implantou, os jogadores que eu queria pelo lado do campo, né, o meu sistema defensivo, linha de 4 bem fechada. E a gente conseguiu fazer um grande trabalho ali, e claro, agora a A2 vai ser um nível técnico mais complicado, mas a gente está bem preparado para iniciar e, claro, fazer um grande trabalho novamente. Porque na verdade, sim, é tudo uma escola que o Ageu está passando hoje, é parte de um aprendizado, né? Porque ninguém começa
dirigindo o Real Madrid, Barcelona, então você começa lá na terceira divisão, segunda divisão, e uma das coisas que aprende é o seguinte, que é você tem que tirar o máximo do mínimo, então você trabalha com poucos recursos, você tem que pegar, agregar aqueles recursos, e mais ou menos isso aí foi o que o Paraná fez esse ano, né, Nelson, que foi a receita do sucesso, uma equipe relativamente barata, uma equipe desconhecida, uma equipe que não tinha nenhuma estrela, um técnico que também não era conhecido, aí junta tudo isso aí e do mínimo faz o máximo. E outra coisa que me chamou a atenção no Paraná esse ano, o Nelson até também acompanhou, o elenco do Paraná extremamente pequeno, né? Isso, e outra coisa, superação. Ele conseguiu implantar na cabeça dos jogadores a necessidade da superação de cada um. E isso realmente fez com que o grupo conseguisse o objetivo traçado por ele. Isso é planejamento. Legal. Oi. É o Rodriguinho. Rodriguinho que jogou no Atlético Paranaense. Mas o nosso tempo está esgotando, uma pena que está o papo aqui muito bom com a Ageu, repartindo um pouco do conhecimento dele. Ageu, muito obrigado pela tua participação. Está convidado a retornar outras vezes ao Placar Transamérica aí. Muito obrigado, Silas, ao grande Nelson, pessoal da técnica aí. Agradeço mesmo e aproveitar que desejar um feliz ano novo, um grande Natal para vocês aí. Saúde principalmente, né? Para todos nós. Nelson, valeu, obrigado, uma boa noite, Nelson. Uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser. Afinal de contas, o ano está chegando ao fim, mas tem um detalhe, tem muita coisa ainda para se falar e ver se corrige para o ano de 2018. Legal, a gente vai ficando por aqui e agradecendo o carinho da audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.